Tem avião particular. E o meu, peguei um agora da hora. Falando de tudo isso, De Fortaleza, vamos falar do clube da Leila Pereira, né? Não. A Leila que tem o seu avião particular, que já gerou tanta polêmica. O Abel Ferreira falou bem do avião particular. Disse que para a logística do Palmeiras isso é sensacional. Semana, então, nem se fala. O Abel Ferreira valorizou muito o avião da Leila. Agora, o Palmeiras se aproxima do Botafogo. Se aproxima, é até um exagero. Mais de Hoje 13 pontos foi para 11. E o Palmeiras 13, pode cair para 11. É isso. O Palmeiras vence o Cuiabá fora de casa com um time misto. Sim. Né? Nem era o time titular. O Palmeiras vence o Cuiabá. Fica a 11 pontos do Botafogo, como lembrou o Vamp. Tem ainda o confronto direto. Vai ser no Rio. É no Rio. Confronto direto no Rio. Tapetinho. Lá no estádio Newton Santos. Agora, se o Palmeiras ganha o confronto direto, vai para 8 pontos de diferença para o Botafogo. E aí? Faltando 18 rodadas. Faltando 18 rodadas. Palmeiras tem chance, Vamp? Porque muita gente fala, já era. Para mim, não já era, não. Eu não acho que já era o brasileiro. São 64 pontos em disputa, né? É muito ponto ainda. O Botafogo tem uma gordura boa? Tem, lógico. Foi um resultado muito bom. O empate foi bom. O Botafogo poderia ter ganho no São Paulo. Só que esse Palmeiras vai enfrentar o São Paulo. O Flamengo, se vier, vai perseguir. O Atlético Mineiro perdeu hoje, ficou para trás, que era uma das equipes que... Olha o Vasquinho, rapaz. Já o Vasco saiu. Vasquinho não, todo assim. Que a gente já apontava. E o Vasco já com chance de não ficar lá. Tá 2 pontos de sair. Então é o seguinte, assim, muita coisa vai acontecer no campeonato. Eu achei que o Botafogo, ontem o Botafogo e São Paulo, para mim o resultado de empate foi bom, porque o São Paulo do Dorival é um time organizado, vai dar trabalho para os rivais também, vai dar rival. Tem uma gordura, mas tem 64 pontos em jogo, né? Eu acho que o Palmeiras é muito regular. Teve aquele mau momento, né, Bruno? 5 jogos sem vencer no Brasileirão, que é raro no Palmeiras. Ontem não fez um grande jogo, não, viu? Tá tomando um sufoquinho. Mas é o que eu falo, o Palmeiras joga mal e ganha. Sim. E o Botafogo empatou com o São Paulo lá no Morumbi. Mais uma vez, por sinal, eu vou discutir com ele de novo. Eu vou primeiro te passar a palavra, Bruno Prado. Sim. Porque ele falou tanto do Pato. O Pato não tá jogando nada e ainda perdeu um gol cara a cara com o Lucas Perry, que, por sinal, Fernando Diniz, convocar o Bento hoje e não convocar o Lucas Perry é muita sacanagem. O Lucas Perry hoje é o melhor goleiro em atividade no Brasil. Se não é para convocar o Everton, que é o melhor de carreira, que fosse o Lucas Perry, que merecia mais. Mas o Pato perdeu um gol absurdo lá no Morumbi e o Palmeiras está na briga ainda, né, o Bruno Prado? Claro que o Botafogo tem uma vantagem enorme, mas alguém tem que se candidatar pelo menos a ser um perseguidor. Obrigado. Que se o Botafogo cair, tem que ter alguém para chegar. E o Palmeiras se candidata, porque o Palmeiras ele é um time que realmente, mesmo quando joga mal, ele consegue resultado na maioria das vezes. Claro que ele perde também, mas é um time que às vezes nem precisa jogar tão bem para conseguir resultado. E esse ano, ano passado o Palmeiras teve 7 derrotas no ano. Foi um número bem baixo. Esse ano ele tem 8. Aí, vamos dizer, mas tem o segundo turno inteiro do Brasileiro pela frente. Ano passado ele perdeu um jogo no segundo turno. Ele também tinha, quando ele tinha o segundo turno inteiro, ele tinha mais ou menos isso. Perdeu na última rodada pro Internacional. Já largou, porque ele tava largado. Então é um time chato, assim, no sentido de é duro ganhar do Palmeiras. Como também o Botafogo tá sendo um time muito duro de ganhar do Botafogo. Mas tem que ter pelo menos alguém para esperar. Ó. Se eles derem chance, somos nós que vamos chegar. O Flamengo foi na Inhaca, jogou nada contra o Cuiabá. Saiu com 3, né? Tomou 3. O Palmeiras também não foi uma grande partida, não. Jogou mal, mas ganha. O jogo foi muito igual. Foi lá e ganhou 2-0. Jogou mal e ganha. Mas tem essa situação de que o Palmeiras... Corre. Não, e o Palmeiras joga mais tempo junto. Eu acho que é mais regular. Aí a torcida do Botafogo vai ficar braba. O Botafogo tá jogando muito. O Botafogo hoje merece ser campeão brasileiro. Mas o Palmeiras é muito mais campeão recentemente. Ontem o Botafogo tá a conquistar título. Ontem o Botafogo teve vai sentir menos a pressão. Peraí, vamos lá. Não. Mais normal. A chance do Pato foi a melhor. É mais normal. Não. A do Pato? Não. Bota a chance do Pato no ar aí. Não, o Botafogo teve chance mais clara. Foi mais clara que essa. O meia lá, teve aquela que Eduardo. Teve aquela que teve a polêmica da mão. Que alguns torcedores do Botafogo estão falando que a bola pode ter batido na mão. E o lance do Janderson que dribla e... Qual foi? Eu acho que foi a do Janderson, a da bola na mão. Acho que, que a torcida do Botafogo... O Botafogo teve 2 chances. Olha o Pato, gente. Mas antes disso aí, Tico,
Antes de sair, o Botafogo teve duas O claras. Botafogo teve duas muito boas. Eu E achei... se faz, se o Botafogo faz, tudo bem, o Pato poderia ter feito, estaria 2-1. Olha aí, teu jogador, que você fala que tem mais achou? dom Você que o achou que Soares. Tem mais dom. O Soares não perde esse gol Você nunca. achou que essa bola foi fácil de fazer o gol? Ah, não, foi dificílima. Então eu vou jogar futebol. Se essa bola é difícil pro jogador profissional fazer gol... Você precisa ter coerência. Você Bom, falou que então- o PR é o maior goleiro do Brasil. Ele A bola foi em o PR tá frente. cima do PR. Ele levanta o braço. Não, o PR fecha Ele o levanta ângulo o dele. braço. O PR fecha o ângulo dele. Finalização horrorosa. Pro jogador que você fala que tem mais dom pra jogar futebol que o Soares. Não, ele tá em fim de carreira. Pô. Mas você falou que era uma boa contratação, que Eu falei que o São Paulo tecnicamente era Gente, melhor que isso o aí é Maria que tá técnica. lá. Isso aí não é físico. Não, mas ele, Isso aí é técnica ele pra sai perder um gol desse. ele sai com o goleiro na frente. Ou você acha que algum outro cara, o jogador de São Paulo, exceção feita ao Lucas e ao Ramos, faria esse gol? Não. Eu acho. Eu acho que o Caleri faria esse gol, por exemplo. Eu acho que o Luciano faria esse gol. Então o Lucas Perry Eu não é acho. o que você está falando. É claro que Ele é. fecha o ângulo, Uma boa pô. defesa, mas o cara perde o gol, tá na cara. Ele fecha o Não, ângulo. o Pato não tá jogando nada. Não tá mesmo. Isso eu nada. também concordo. Isso eu também concordo. Se tivesse jogando tudo que ele pode, ele seria titular. Óbvio que ele não tá jogando nada. Nem sei se vai jogar. São coisas diferentes. Agora, uma coisa que eu queria falar é o seguinte. Nós estamos criando uma situação, óbvio, o Bruno falou, alguém tem que ser o perseguidor do Botafogo, né? O Botafogo perdeu 2 pontos só, gente, de diferença. Sim. Era muito mais normal o Botafogo perder alguma coisa aqui no Morumbi do que o Palmeiras perder lá em Cuiabá. Ficou a história recente do Cuiabá ter batido no Flamengo, que estava com aquela má vontade do caramba do Flamengo, mas o Cuiabá é claro que é inferior ao Flamengo. E o Botafogo não é inferior ao São Paulo. O Cuiabá é bem inferior ao Palmeiras e o Cuiabá não é. O Botafogo não é inferior. Não é, o São Paulo não é tão Achava inferior muito mais fácil, é isso É mesmo. lógico, era mais fácil o Botafogo deixar alguma coisa aqui do que o Palmeiras deixar lá. Então foi mais ou menos lógico. Eu acho que num critério de avaliação, foi mais ou menos dentro da normalidade. O Botafogo ainda conseguiu um ponto. Num jogo que ele poderia E perfeitamente. o Botafogo entende isso também, que o Botafogo tem algum momento do jogo que tenta fazer cedo. No final, quem foi pra cima no final foi o São Paulo. São Paulo ele tava pode. tentando ganhar. no Então fim. é uma coisa assim, meio que normal. Perder em Cuiabá para esses times que estão pleiteando título é complicado. O Palmeiras está pleiteando, foi lá, ganhou, beleza. O Flamengo e não pleiteia Botafogo mais deixou nada, né? O pontinho. Flamengo com esse time apático não pleiteia mais nada. Não, Botafogo Palmeiras, ganhou, o Botafogo Palmeiras. ganhou. O Palmeiras foi lá, chegou. O Flamengo. Botafogo ganhou em Cuiabá também. Então, quer dizer, está dentro da normalidade. Eu acho que essa diminuição vai acontecer. E o Palmeiras ganhou no... E claro, isso é um jogo só, né? Mas o Palmeiras ganhou no Morumbi. O que não, isso, No Brasileiro, o isso. Palmeiras ganhou no Morumbi. O que não E é o pode. Palmeiras se aproximando. O que eu digo é o seguinte: esse Botafogo, ele ainda não teve aquela queda. Não. Não teve. O Botafogo teve a melhor campanha da história de turnos. Tanto o primeiro quanto o segundo O Botafogo turno. tem 3 empates e 2 derrotas só. O resto ele ganhou O tudo. próximo jogo, Na história dos pontos corridos. próximo jogo do Botafogo é em casa contra o Bahia. Sim. E o próximo jogo do Palmeiras é contra o Vasco. Teoricamente, os dois ganham. Depois o Botafogo pega o Flamengo. Fica igual. O Botafogo pega o Flamengo e o Palmeiras pega quem? Deixa eu ver Palmeiras, deixa eu lembrar. aqui. Eu tô olhando aqui. Vamos Ô, ver. Flávio, o... Palmeiras pega o Corinthians. O Bruno, Briga igual. Os dois- clássicos os iguais. dois são favoritos, Iguais. mas é difícil pros dois. o atual campeão brasileiro é o Palmeiras, certo? É. O Palmeiras, na mesma rodada do ano passado, o Palmeiras tinha 8 pontos, 8 ou 5 a menos do que agora. Não é o Palmeiras que tá fazendo uma campanha, não. O Botafogo tá falando Ele fechou normal. o primeiro turno com 5 pontos a menos do que ele teve ano passado. Ou Palmeiras. É? Não é isso, não? Sim, isso. Então a campanha do Palmeiras não é ruim. Não. Não é. A campanha do Palmeiras é muito boa. Não é tão abaixo da própria campanha do Palmeiras campeão do ano passado. É que a do Botafogo. A do Botafogo é avassaladora. Coisa absurda. Ninguém esperava que o Botafogo fosse fazer o que fez. Nem o Botafogo. Eles ganharam 15 de 20 jogos. Eles jogaram 20 e Por ganharam isso que eu 15. tô falando, o Botafogo não teve uma queda ainda. Não. E a gente sempre fala, né, que o time sempre tem uma queda. Em algum momento do Brasileirão. Ele vai perder esse aproveitamento. Aí tem que O ver Botafogo o não tamanho. Ele não vai ter ser campeão qual com vai esse ser a aproveitamento. aproximação do Palmeiras e qual vai ser. Porque quando o time do Carille, que é muito comparativo do Botafogo, chegou, você sempre fala, também houve uma E diminuição. o segundo turno do Corinthians foi ruim. Isso. Mas não deu para tempo. chegar. Apesar de ter diminuído a queda, ele tinha tanta vantagem no primeiro turno que ele conseguiu se segurar. E o Botafogo tem até mais vantagem que aquele time do Carille. Agora, dá para saber? Não vamos ver. Mas acho que o Botafogo ainda tem toda a condição de segurar. A não ser que ele comece a perder, é outra coisa. Mas não tá com cara de... Porque não tem a cara do Palmeiras também perder. Não. Palmeiras é bem Eu regular. também acho isso. O Palmeiras Vai é um ficar time os dois regular. ali, Se o Botafogo der um molezinho, o Palmeiras aproxima. E é aí que eu tô falando. Que esse Palmeiras tem mais DNA campeão que o Botafogo, recentemente. Claro.
Então o Palmeiras, se ele arranca e o Botafogo dá uma queda, o Botafogo pode sentir a pressão. E se o Botafogo... O Palmeiras não. Se o Botafogo ficar em segundo, vai gerar frustração na torcida. O Palmeiras ficar em segundo, tá ok, porque tá ganhando toda hora. Uma hora vai ficar em segundo. Normal. Acho que tá. Até nesse aspecto é verdade. Agora, por Não. O Palmeiras não gera decepção enquanto estiver na Libertadores. Se for eliminado da Libertadores e perder o título brasileiro, vai. Mas assim, é mais natural. O Botafogo, ninguém esperava nada e agora gerou uma expectativa gigantesca. Agora, se não for campeão, virou decepção. Que antes não tivesse. Pedro que tá jogando e dentro de casa não perdeu um jogo em casa. Não perdeu um ponto. Pra mim, se o Botafogo não é campeão, é decepção. Não perdeu um ponto. Ele ganhou todas em casa. O Botafogo, se no começo do campeonato falou, se vão ficar em segundo, putz, que maravilha, legal. A gente não queria cair. Agora não, agora já criou uma expectativa. Se for segundo, vai ser frustrante. Por exemplo, Flávio, começou o segundo turno, né? Lógico que tem uns asteriscos ali no Grêmio, no Corinthians, no Vasco e no América, né? Aí você pega, comparando o primeiro turno, né? O Corinthians fez 4 pontos contra o Cruzeiro. O Fluminense fez 6. Sim, com o América, sim. Com o América. Né? O Palmeiras fez 6 no Cuiabá. 6 no Cuiabá. O Botafogo fez 4. E se ele for nessa toada de fazendo 4, porque eu tô contando o jogo do primeiro turno com o segundo. Ele fez 4 contra o São Paulo. Já foi. Sim. Se ele conseguir pegar os outros times e fazer 4, alguns que ele só perdeu 2 jogos, né? Ele tem que fazer 3 contra o Atlético Paranaense e 3 contra o Goiás. E tem muita polêmica aí também com a convocação da seleção brasileira, hein? Porque o Lucas Perry não tá na seleção, é um escândalo. Se o Bento foi convocado, o Perry tinha que ser. Isso é o que eu acho, eu vou trazer pra mesa. Tem também a situação do Matheus Cunha. O cara mal tá jogando e é convocado de novo para a seleção brasileira. E aí o Diniz já foi questionado pelo Jorge Jesus com a polêmica que a gente falou. E ainda tem também, a gente vai ter que falar, dos jogadores do Flamengo. Cada vez piora mais a postura dos jogadores do Flamengo. Teve torcida na descida dos caras do ônibus lá em Curitiba. Os caras ignoraram todo mundo, porque tinha um protesto, claro, tá tendo muito protesto contra o Flamengo, e merecido pela apatia desse time. E aí os caras descem de fonezinho, capuzinho, ignorando todo mundo, ninguém vai falar com o torcedor. Vários torcedores que estavam ali para dar carinho pro time do Flamengo. É uma vergonha. A postura do time do Flamengo hoje é uma vergonha. E a gente tem que falar sobre isso, vamos falar sobre as polêmicas na seleção brasileira, mas a gente precisa ir para um break rápido na TV Jovem